Oi, todo mundo bem? Eu espero que sim, gente. Então, hoje nós vamos continuar nossa matéria. Lembrando que agora, a partir de agora, nós estamos já iniciando os temas para a nossa terceira VA, né? Nossa terceira verificação de aprendizagem para encerramento desse semestre, um semestre muito atípico, onde estamos assim à distância, não estamos presencial. Que saudade de ver todo mundo numa sala. Mas não por isso a gente não está estudando e estudando muito para continuarmos o nosso aprendizado. Então vamos lá. Eu quis gravar essa aula hoje porque eu acho muito importante esse momento chamado lançamento tributário. O tema da aula de hoje, então, eu já até coloquei aqui no meu flipchart, né? Aqui é um quadro mesmo, já não é um papel, chamado lançamento tributário. Por que é importante esse momento? Eu falo que nós temos que lembrar daquelas aulas que nós tivemos para trás. Que era o quê? Lembrarmos da... Onde começava a nossa linha do tempo, gente? Lembrem da linha do tempo. Lá quando a gente foi estudar sobre obrigação tributária, fato gerador. Começava na hipótese de incidência. Hipótese de incidência, ou seja, precisa de uma lei para trazer os critérios de uma hipótese de incidência. Então, a hipótese de incidência tem que estar na lei, não pode ser legislação, vai dar origem ao fato gerador. Isso aqui a gente já viu. A hipótese de incidência dando origem ao fato gerador, que vai dar origem à obrigação tributária. Até aqui nós já vimos. O que eu preciso ensinar para vocês hoje, para nós continuarmos a nossa linha do tempo? Nós vamos visualizar a obrigação tributária. Ela é separada do que nós chamamos de crédito tributário. Olha aqui, ó. O crédito tributário é separado da obrigação tributária. Separada por quem? Aí é onde eu preciso que vocês prestem atenção. O que separa a obrigação tributária do crédito tributário é o lançamento. Gente, isso aqui é muito, muito, muito importante, porque este fenômeno do lançamento é o que vai nos dar origem da diferença entre prescrição e decadência tributária. Por quê? Decadência é antes do lançamento. Não aconteceu o lançamento. Prescrição já tem o crédito tributário, mas não aconteceu a execução fiscal. Então nós temos que conseguir visualizar muito bem este instituto chamado lançamento. E aí, para isso, gente, hoje nós vamos tratar, então, na aula de hoje, estou aqui com o meu vadimeco, os artigos que eu preciso que vocês prestem atenção. Nós paramos lá na responsabilidade, era até o artigo 138, lembram disso? Então vamos lá. Hoje é dos artigos 139, até qual artigo que eu peço que vocês prestem atenção? Até o artigo 150 do nosso Código Tributário Nacional. Artigo 139 ao artigo 150 do Código Tributário Nacional. Artigo 139, olha o que é curioso. O nosso vadimeco, ele não é muito, como se diz, pedagógico. Ele explica já o crédito tributário antes de explicar lançamento, porque crédito tributário está exatamente dos artigos 139 ao 141. Aí ele traz o conceito do que seja lançamento. Mas vamos lá. Antes da gente ler o 139, eu preciso ler então o que é lançamento. Artigo 142. Prestem atenção nesse artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário. Como que eu vou constituir o crédito tributário? Pelo lançamento. Assim entendido, o que é o lançamento? Um procedimento administrativo tendente a verificar o que o lançamento ele verifica? A ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinando que a matéria tributável, o montante tributado, o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Então, o artigo 142 nos mostra que o lançamento, ele olha para trás, para o fato gerador, para saber, em cima do fato gerador, qual é o tributo devido, qual é o crédito. Por quê? Qual é a diferença de um do outro? Vou colocar casos que acontecem na vida cotidiana. Advogado. Vocês daqui a um ano, se Deus quiser, serão advogados. E nisso, eu advogado, pessoa física, que trabalho de forma autônoma, algumas vezes, nem sempre a Receita vai saber o que você está oferindo de renda. Vai saber? Não. A não ser que seja um levantamento de um alvará judicial, e isso hoje a Receita já sabe. Mas se for aquele honorários que uma pessoa física pagou para você, e você recebeu, não emitiu nota, não fez nada, como pessoa física te contratou para fazer o divórcio dele lá no cartório. Algo bem simples. Tá, você recebeu lá, vamos supor, 3 mil reais. 3 mil reais você recebeu. A Receita Federal sabe desses 3 mil reais? Não. Mas aconteceu a hipótese de incidência? Você auferiu renda? Sim! Auferi renda. Consequentemente, existe o fato gerador e existe uma obrigação tributária principal, porque é uma obrigação de pagar. É uma obrigação de, em virtude de eu ter auferindo renda, eu tenho que pagar o meu imposto de renda. Então existe a obrigação tributária. Mas nem ele pediu recibo, nem eu declarei. Ok. 3 mil reais, a chance de você cair numa malha, a chance de a Receita descobrir é grande? Não, é bem pequena, gente. Mas pode descobrir. Mas a obrigação tributária existe. Mas não existe crédito tributário. Por quê? Veio a declaração do imposto de renda e você não declarou. Consequentemente, nem lembrei daqueles 3 mil reais. Só declarei aqueles alvarás que eu recebi. Mas a obrigação tributária aconteceu. Mas se não fosse 3 mil reais e fosse 300 mil reais de um inventário. E aí, como que vai funcionar isso? Como que vai acontecer? 300 mil reais vão passar desapercebidos para a Receita, porque com esses 300 mil reais você comprou um apartamento. E aí ela viu lá seus 300 mil reais. Opa! Eu não declarei na minha declaração de imposto de renda. Eu não pus nada lá. Mas eu recebo uma cartinha da Receita Federal já me perguntando qual a origem do dinheiro da aquisição do apartamento. Porque você não teria dinheiro para comprar um apartamento à vista. E aí, consequentemente, vai surgir aqui essa notificação. Geralmente eles mandam uma notificação bem educada. Por favor, manifeste em tantos dias para nos justificar. Porque se você não manifestar, vai surgir o que a gente chama de auto de infração. Auto de infração nada mais é do que um lançamento. E onde a gente vai ver que auto de infração é um lançamento? E aí, nisso, eu entro nas espécies de lançamento, nas modalidades de lançamento. Gente, do artigo 147 ao 150 do nosso Código Tributário Nacional, trata de 3 modalidades principais de lançamento. Vamos ver quais elas? Onde você acha que está o auto de infração? Aquela autuação que você recebe ou que o cliente recebe. Quando é você, você não quer receber. Quando é o cliente, advogado tributário, fala, nossa, é bom essas horas. Vai te contratar, você vai pagar, receber honorários. E aí, nisso, você acha que uma autuação é uma espécie de lançamento de que forma? E aí nós vamos ver e observar. Vou falar para vocês, gente, existem 3 modalidades de lançamento. Quais são essas 3 modalidades de lançamento? Pela ordem do seu Código Tributário Nacional, você vai observar que temos o lançamento por
declaração. Lançamento por declaração. Ah, então a declaração do imposto de renda entra aqui. Não, gente, hoje a declaração de imposto de renda ela é um pouquinho já modificada, porque ao mesmo tempo que você declara, você já emite o seu DARF, né, para pagar. Você não fica esperando os fiscais analisarem. Então ela já deixou de ser uma modalidade por declaração e vai se tornar uma outra modalidade que daqui a pouco a gente comenta. Qual é um exemplo clássico de modalidade de lançamento por declaração? Nós temos dois muito usuais. Primeiro deles, que são os nossos impostos sobre o comércio exterior. Imposto de importação e imposto de exportação. Você declara o quanto é o produto. Quem já viajou para o exterior, na hora que você volta dos Estados Unidos cheio de muamba lá nas malas, você vai declarar, tipo, comprei mais de $500. Gente, quase ninguém declara isso. E vai passar como se diz, bem quase sem respirar na alfândega lá, para não te pararem na receita. Porque você declarou que você não tinha 500. No momento que me param e vê que eu tenho mais de 500, o que eu já fiz? Você já descumpriu a sua declaração. Então, lançamento por declaração nos impostos de importação e exportação são bem comuns. Outro exemplo também que nós temos muito o lançamento por declaração, ITCMD. Eu declaro lá na minha guia que eu preencho na hora que eu vou fazer o quanto que valeriam os imóveis. Vai depender se o fisco ou não vai aceitar aquela declaração. Se ele achar que é o valor mesmo real, ok. Se ele falar, não, tá muito barato, aí ele vai arbitrar. Por isso que aqui o lançamento por declaração, ele também é chamado de lançamento misto. Por que também é chamado de lançamento misto? Lançamento misto é quando os dois vão, como se diz, consolidar esse crédito tributário. Eu, enquanto contribuinte, declaro, o fisco aceita ou não a minha declaração. Se ele não aceitar, pode acontecer o que está lá no artigo 148. Sabe o que fala lá no artigo 148? Que quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço dos bens, direitos, serviços ou autos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço. Pode acontecer que, se ele não concordar com a minha declaração, ele arbitrar um valor que ele considere que seja o real. Gente, isso quando principalmente esses casos de vindo dos Estados Unidos para lá na Receita, a Receita vai arbitrar em cima de uma tabela que eles têm lá. E você pagou muito menos, então muitas vezes essa hora é melhor você declarar, não, eu tenho mais de $500 e paguei tanto. Porque se você, naquele momento, quiser falar o tanto que você pagou, já não vai ser válido, porque eles vão arbitrar em cima de uma tabela que eles têm. Então é bem delicada essa situação. O lançamento por declaração ou lançamento misto, tanto o contribuinte quanto o fisco, ou seja, a autoridade fazendária, vão entrar numa concordância para saber o quanto é o crédito tributário. Então o lançamento, ele constitui o crédito tributário. Primeira espécie, primeira modalidade. Qual que é a segunda, que é o que eu falei para vocês de autuação? Qual que vocês acham que é o nome que está aqui no nosso CTN? Não vai estar lá, o auto de infração. Não, está escrito assim: o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. E aí vai vir aqui o artigo 149, que é o que nós chamamos de lançamento de ofício. Nós temos a autoridade fazendária te autuando, auto de infração. E ele pode acontecer em muitos casos, para revisar um lançamento por declaração, para autuar uma coisa que você não declarou, aquele imposto de renda dos 300 mil que você comprou o apartamento, para você declarou lá na sua nota fiscal, na hora que você fez o próximo espécie é o lançamento por homologação. Você declarou, fez tudo, mas na hora que chegou lá a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e viu que você colocou ou metade dos produtos ou valor pela metade, que aquele produto não vale só aquilo. Então nós temos essas situações. Lançamento de ofício também é chamado de lançamento direto. Lançamento de ofício ou lançamento direto. Direto por quem? Pela Secretaria da Fazenda, pelos agentes fazendários, seja a Receita Federal, em âmbito da União, seja a Secretaria da Fazenda dos Estados, em âmbito dos Estados, da Federação e Distrito Federal, ou seja,
em âmbito das secretarias municipais, tributárias municipais. Então temos aqui essa situação. E a última modalidade de lançamento que eu quero falar com vocês, qual que é? O lançamento por homologação. Eu já falei para vocês o nome. Lançamento por homologação é a espécie mais comum atualmente. Por quê? É uma espécie muito interessante para o fisco. Porque eu falei para vocês que o fisco, inclusive naquela hipótese de substituição tributária, ela faz tudo para facilitar o serviço deles. E na espécie de lançamento por homologação é a espécie mais fácil. Eu já lanço, já declaro, já pago e eu espero um dia aparecer uma fiscalização. E quanto tempo tem para aparecer essa fiscalização para eu ficar vivendo com emoção? É o que a gente sabe do prazo prescricional, porque eu já lancei, então qual é o meu prazo prescricional? E aí, o próprio artigo 150 fala o prazo. Olha que curioso, artigo 150, parágrafo 4º. Preste atenção, a gente vai repetir esse tema lá quando eu for falar de prescrição e decadência, mas já memoriza. Artigo 150, parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, ou seja, para consolidar o que você já declarou, será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciada, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Artigo 150, parágrafo 4º. Gente, esse artigo é muito importante. E não é do dia que você lançou, gente. Lançamento, ele sempre está olhando para trás. O lançamento, ele não, na verdade, ele não constitui. Ele vai declarar alguma coisa que aconteceu lá no fato gerador. Gente, lançamento, ele sempre olha para o fato gerador, para aquilo que deu origem à obrigação tributária. Então, no momento que eu declarei, paguei a guia. E que dia que vai valer? É o dia... curiosidade. Dos meus 300 mil lá. Ganhei os 300 mil hoje, né? O dia que eu estou gravando para vocês. Dia 28 de maio de 2020. 28 de maio de 2020, por sinal, é dia do aniversário do nosso curso de Direito da União Evangélica. Completa hoje 52 anos. E o que é curioso? Olha, presta atenção comigo. 28 de maio. Quando que eu ganhei esses 300 mil hoje? Vamos pensar que beleza, finalizou o inventário, o cliente pagou para mim à vista lá de uma fazenda que era do inventário milionária. E eu peguei 300 mil, guardei debaixo do colchão, comprei alguma coisa com esses 300 mil. Ou não comprei nada, deixei baixo do meu colchão. Que dia que foi o fato gerador, gente? Fato gerador foi no dia que você auferiu a renda. Que dia que você recebeu isso? E você não declarou. Mas a declaração vai acontecer só o ano que vem. E você supostamente não declarou, mas você estava olhando para o fato gerador que aconteceu hoje. O dinheiro ainda está lá guardado dentro do seu colchão. Ou debaixo no seu cofre, né? Ninguém guarda mais dinheiro no colchão. Antigamente que era. O povo colocava dentro do colchão. Guardei esse dinheiro lá. Opa, vai valer do dia da minha declaração ou do dia da ocorrência do fato gerador? O fato gerador, porque o lançamento ele apenas olha para trás, como está muito claro no artigo que eu li já para vocês, que fala o que é lançamento. O artigo 142, ó. O que é lançamento? O procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Lembre, lançamento ele está olhando sempre para trás, para o fato gerador. Porque aí, né, é o momento que eu tenho que pagar imposto de renda. Não fiz o lançamento. Então alguém vai saber se eu teria que pagar imposto de renda? Não, e aí é a hora que até quando a Receita Federal pode me autuar isso? E é a hora que a gente sempre vai ficar preocupado, né? Então, quando que eu vou poder respirar tranquilamente? Tenho que contar 5 anos da ocorrência do fato gerador. Lançamento por homologação também é chamado de autolançamento. Por que autolançamento? Porque o próprio contribuinte
lança, o próprio contribuinte já paga, já emite as guias. Por isso que hoje a declaração de imposto de renda não é mais um lançamento por declaração. Antigamente já foi, porque não tinha sistema para já gerar o DARF. Você declarava e a Receita fazia os DARFs para você. Não, hoje no momento que você já faz lá na internet tudo, já sai os DARFs. Então por isso que teve uma modificação da espécie de lançamento. Uma coisa que eu queria falar para vocês aqui, que é importante a gente saber que tem caído isso em algumas provas de concurso, uma pergunta de onde acontece uma maior atuação do fisco. A maior atuação do fisco, lógico, que é no lançamento de ofício. Lançamento de ofício, fisco, é o próprio fisco lançar diretamente o valor daquele tributo. Já no lançamento por homologação, é onde tem a maior atuação de quem? Do contribuinte. Então, algumas vezes ele pergunta isso. E o lançamento misto, ele está no meio do caminho. Porque vai existir tanta atuação do fisco como a atuação do contribuinte. Em cima disso aqui, a gente consegue agora saber o que é crédito tributário. Olha que curioso. Eu falo primeiro do que é lançamento para depois me preocupar com o que é crédito tributário. Sim, porque é o lançamento que vai constituir o que é esse crédito tributário. Vamos lá no artigo 139, olha que bonitinho. Artigo 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza dessa. Então, o crédito tributário, ele está olhando para a obrigação tributária que, por sua vez, surgiu com o fato gerador. Então, natureza da obrigação tributária principal, o crédito tributário é principal. A natureza da obrigação tributária acessória, que são aquelas de fazer ou não fazer, o crédito tributário vai surgir se você descumprir a natureza aquela obrigação de fazer ou não fazer. Então, a gente viu que pode acontecer a conversão da obrigação tributária acessória em principal, porque se você não cumpri-la, vai surgir uma penalidade pecuniária. Então, muita atenção com isso. E olha que curioso, artigo 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que deu origem. O fato de eu ter uma extinção do crédito tributário não significa que deixou de acontecer a obrigação tributária. Olha que curioso. Onde que a gente vê isso claramente? Na prescrição. A extinção do crédito tributário, uma das causas é a prescrição. Não vai deixar de existir a obrigação tributária. Você continua tendo a obrigação tributária. Tanto é que se você quiser pagar um tributo que já está prescrito, azar é o seu. Porque aí você fala, não, você pagou, mas ele estava prescrito, eu posso receber de volta? Hein? Mas você pagou, você reconheceu que você devia, vai que você quer fazer essa grande doação para o nosso, como se diz, cofres públicos. E olha o artigo 141 também, fala assim, ó, o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa nos casos previstos em lei, fora dos casos dos quais não podem ser dispensadas. E é isso que a gente vai falar justamente a partir da aula que vem. O que eu vou comentar com vocês a partir da aula que vem? Que aí, prestem atenção, hoje nós tivemos uma aula do artigo 139 ao 150. 139, 140 e 141 falam de crédito tributário. Crédito tributário surge com o quê? Com o lançamento. 142 ao 150, porque aí vai vir as espécies de lançamento, vem o que é lançamento, algumas situações e as espécies de lançamento. E aí nisso, lembrando que eu posso alterar o lançamento? Sim, gente. Pode acontecer de você receber uma autuação, vai ter um processo administrativo, você se defende falando que não é você, que é um homônimo, ou você defende falando que você pagou, que aquilo está errado. Então o lançamento ele pode ser modificado, que é o que está no artigo 145. Olha aqui, ó. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de... Então o lançamento, gente, ele não é imutável. Ele pode ser mudado desde que seja por uma impugnação, seja por um recurso de ofício, ou a próprio fisco falou, opa, tá errado, é um homônimo, não é aquela pessoa não. Então, são essas situações. Mas, regra geral,
feito um lançamento. Se ninguém fizer nada, ele vai se consolidar em um crédito tributário. Consequentemente, já vai ter que pagar aquele crédito tributário. A não ser que você apresente defesas lá na execução fiscal, que é o objetivo nosso a partir da aula que vem. Então eu queria gravar essa aula para vocês, porque aí a gente consegue visualizar essa linha do tempo. Gente, essa linha do tempo é muito importante para vocês. Linha do tempo do nosso crédito tributário. Começa com uma lei, tendo uma hipótese de incidência. Se eu encaixar nessa lei, eu dei a ocorrência ao fato gerador, que surgiu uma obrigação tributária. Obrigação tributária eu já tenho que pagar? Opa, não. Se não for lançada, não existe o crédito tributário. Então, o lançamento, que é o objeto da aula de hoje. 3 espécies de lançamento. Lançamento por declaração ou direto. Por declaração ou misto, desculpa. Declaração ou misto, que é tanto eu fisco como eu contribuinte como fisco atuando de uma forma conjunta. Lançamento de ofício ou direto, atuação exclusiva quase do fisco. E lançamento por homologação ou autolançamento, que é o que nós chamamos, é onde vai ter um papel quase que exclusivo do contribuinte, tendo o fisco um tempo de 5 anos para verificar se aquilo que você fez foi ou não correto. E na ausência, ou seja, na concordância tácita, está prescrito já a possibilidade do fisco poder fiscalizar-nos. Então, gente, era isso que eu tinha para tratar. Espero ter sido claro. É um tema muito bacana e que é importante a gente compreender isso, principalmente quem for trabalhar na área. Porque o lançamento tributário é onde surge tudo. É os autos de infração, é as defesas, é a hipótese da gente estar fazendo uma exceção de pré-executividade numa execução fiscal, uns embargos à execução. Então, é um tema muito importante e crucial para a compreensão do direito tributário. Lançamento tributário. Decorem essa linha do tempo. Decora, tá bom? Porque isso aqui é muito importante, principalmente porque semestre que vem nós temos o Direito Tributário 2. E aí é importante você ter essa bagagem e essa compreensão. Gente, fico por aqui. Espero ter sido clara. Espero ter passado conhecimento para vocês. Não deixem de ler o que está no nosso CTN, os artigos 139 ao 150. Tá bom? Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. E nos vemos semana que vem. Tchau, tchau!